Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Bem verdade que a gente fica um tempo sem gravar os vídeos aí, felizmente não deixando a live fonte de cálcio sempre aos domingos aí morrer, mas de vez em quando, como vocês bem sabem, surge aí um acontecimento bem importante ou relevante e eu volto a gravar aqui vídeos para trazer opiniões ou novidades ou coisas relevantes no universo do cálcio para vocês. Dessa vez é uma coisa meio atípica aqui porque eu evito bastante mergulhar em outros temas aí que não sejam do universo do futebol italiano ou que ao menos não impactem de alguma forma. Raramente eu abro uma exceção e eu vou abrir um pouco aqui porque acho que o assunto cabe aí um alerta. Acho que essa vai ser a função desse vídeo aqui, fazer um alerta para vocês. E por quê? Bom, a gente está vendo aí no noticiário o começo de uma explosão, de um possível escândalo de organizações criminosas aí tentando influenciar jogadores ou até pagar jogadores para agir de determinada maneira, de modo que essa organização vença aí com seus palpites nas apostas esportivas. Então chega num jogador, fala para ele tomar um amarelo, fala para ele fazer um pênalti, ele ganha um dinheiro ali e o cara que apostou leva uma bolada nesse sentido. Tá saindo um monte de denúncias aí, começou de uma maneira bem quase silenciosa aí na Série B, já chegou na Série A, então tem muitos nomes aí do Campeonato Brasileiro, Série A, nesse meio envolto aí desse problema. E por que eu estou falando disso? Porque do nada eu comecei a reparar que lá no golazzo.com.br o nosso artigo sobre o Calciopoli começou a aparecer entre os artigos mais lidos. Até acesse agora o golazzo.com.br, você vai ver no ranking ali os artigos mais acessados, com mais visualizações no dia, na semana, e o Calciopoli está acima de outras notícias mais relevantes. A Juventus acabou de lançar uma camisa, vai ter final de temporada aí, tanto na Série A quanto na Série B, coisas relevantes acontecendo, e o Calciopoli segue ali no topo. Eu dei uma investigada melhor, fui cruzando os dados e descobri que as pessoas estão fazendo associação entre esse momento do futebol brasileiro de organizações criminosas burlando aí regras do jogo e fazendo uma verdadeira corrupção para ganhar com apostas esportivas, com o Calciopoli como se fossem a mesma coisa. E aí a coisa piorou para mim, porque eu comecei a ver sim no noticiário brasileiro pessoas com o microfone na mão, com muita relevância, muita audiência, citando o Calciopoli. Lá na Itália aconteceu o Calciopoli, então a gente sabe como é problemática essa situação e é aí que a gente tem que fazer exatamente o alerta, como eu bem antecipei no início desse vídeo, porque sim, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O Calciopoli nunca foi um assunto, um mérito, um problema relacionado a casas de apostas ou apostas burladas por pressão em determinados jogadores. Nunca foi isso. Explicando novamente. Então, o que foi o Calciopoli? Calciopoli foi um esquema organizado e realizado por diretores de time de futebol, inclusive ou principalmente a Juventus, para pressionar os árbitros. Então é muito claro a diferença. De um lado a gente tem pessoas pressionando ou subornando atletas para executarem certas ações em campos para ganhar com apostas, e do outro são diretores de futebol pressionando árbitros para obter resultados em campo. Então nada a ver uma coisa com a outra. Claro, a Juventus acabou sendo o grande nome aí punido, perdeu um título, perdeu outro, foi mandado para a Série B, outros clubes também, mas tá clara a diferença. Então, mas por que eu tenho a sensação de que o Calciopoli teve a ver com apostas e tudo mais? Primeiro que é uma coisa, acho que meio fixa na cabeça do brasileiro analisando o futebol italiano, e porque sim, aconteceram diversos casos ao longo da história no próprio Calcio, aí sim,
com jogadores envolvidos em esquemas de apostas. Aqui no Golazzo, o canal que é fonte de cálcio, eu fiz entrevistas com pelo menos 2 jogadores que disputaram o Campeonato Italiano Série A e que estiveram de alguma maneira envolvidos nessa situação. Não cometendo crimes, mas acabaram se tornando até vítimas. Eu estou falando do Ângelo da Costa, goleiro do Bologna e da Sampdoria. Agora ele já aposentou. Vou até deixar aí todos os links para vocês acessarem posteriormente e assistir a entrevista. E ele fala que sim, antes do jogo começar, ele era obviamente um jogador brasileiro, foi acho que pegar um outro goleiro, um atacante brasileiro de um outro time, não era Sampdoria nem Bolonha no momento. E o cara chegou para ele e falou: "Ah, então, tá tudo certo, né, Ângelo, não sei o quê". E ele achou que o cara tava brincando e tal. Depois assista a entrevista. E sim, o Ângelo acabou tendo que dar depoimento à polícia porque ele foi suspeito de estar envolvido numa armação de resultado, uma armação de um jogo por causa de apostas. O outro caso, talvez o mais conhecido de todos, também deu entrevista para mim aqui no Golazzo, o Tuta, aquele Tuta mesmo, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, jogou por vários times aí no Brasil, jogou no Venezia e tem aquele lance clássico dele fazendo um gol e ninguém do time dele comemorando. Simplesmente ninguém foi celebrar o gol dele, ele saiu até meio chutado ali, com ofensas na saída do gramado, sem entender muita coisa. Até ele não consegue explicar exatamente o que aconteceu, falou que foi ouvido de maneira semelhante ali ao da Costa nos tribunais. E aí sim, são casos que a gente consegue atrelar verdadeiramente apostas burlando resultados no futebol. Então sim, o futebol italiano tem diversos exemplos, eu citei 2 aqui que a gente tem material substancial para analisar e aí comparar, só que não, as pessoas continuam atrelando ao Calciopoli, que não teve absolutamente nada a ver com casas de apostas. Eu até lembro que a gente lançou uma enquete lá, uma pergunta na verdade, que tinha respostas certas e erradas, e as pessoas tinham que dizer para elas o que era o Calciopoli. Eu coloquei lá as 4 opções: pressão em árbitros, casa de apostas influenciando, entre outras coisas. E muita gente, sim, indicava que o Calciopoli tinha a ver com casas de apostas ou organizações criminosas tentando burlar as regras do jogo, subornar jogadores para obter determinados resultados. Então, sim, ainda está fixo na memória das pessoas, explica por que o artigo voltou a ficar entre os mais populares no golazzo.com.br, mas está aí a explicação para você. Toda vez que você vir alguém falando alguma coisa de nossa, lá na Itália também aconteceu, né? Aconteceu quando? Naquele tal de Calciopoli lá. Você já manda esse vídeo aqui, já fica tudo explicado, porque eu acho que isso deve acontecer mais vezes, como eu bem disse, não à toa o artigo está sendo bem acessado. Espero que as pessoas estejam lendo e entendendo finalmente o que foi, mas para o meu desespero, talvez do seu também, eu acho que esse assunto ainda vai gerar essa desinformação, essa conexão errada entre o que se passa atualmente, infelizmente, no futebol brasileiro e o Calciopoli também, acontecimento importante, talvez o mais importante do lado negativo do futebol italiano, mas que não teve nada a ver com apostas. E aí o que eu deixo de recomendação para você, se você quiser ficar por dentro realmente do que foi o Calciopoli, tem aí 3 caminhos para você perseguir e sim se inteirar plenamente e virar um mestre aí no assunto. O primeiro é simplesmente ler um dos livros, eu tenho até ele aqui, o Calcio. Esse aqui eu cito várias vezes, porque para mim é praticamente uma bíblia do futebol italiano, tem muita coisa aqui, óbvio que tem um capítulo dedicado exclusivamente ao Calciopoli e reforça a informação de que não tem nada a ver com casa de apostas, livro do John Foote, bem interessante. Se você quer uma coisa mais rápida, menos trabalhosa e com menos páginas, tem o nosso artigo no Golazzo sobre o Calciopoli, esse que o pessoal está realmente... Ele está aqui na descrição também, tem toda a explicação bem fácil, no começo ali já deixa bem claro o que foi. E se você quer uma coisa mais entretenimento, para ficar por dentro aí, tem a série na Netflix chamada Bad Sport. Um dos episódios ali é um documentário, um episódio inteiro destinado à cobertura no formato de documentário do Calciopoli. Tem o policial dando depoimento, promotor, todo mundo que estava envolvido, até o mod da Juventus aí, que saiu como grande vilão, todos eles falando o que aconteceu ali. Tem áudio que foi
capturado do celular dos envolvidos. Então, material bem rico e é mais rápido também. Então, 3 fontes de informação aí para você ficar por dentro, que se prepare, os caras vão continuar atrelando o Cautiopoli aí a esse escândalo das apostas no Brasil. Beleza? Espero ter ajudado aí, iluminado o caminho nesse noticiário aí que segue bombardeando a gente com essas denúncias. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!